Dando continuidade aos trabalhos, vamos para a mesa 2, legalidade, possibilidades e instrumentos jurídicos do processo de regularização fundiária, com a nova Lei 13.465/17. Convidamos como mediador o doutor Bernardo Luz Antunes, advogado, mestre em Direito Urbanístico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e que atua há mais de 10 anos em projetos de regularização fundiária. Como avisado anteriormente, a doutora Marta Lacher não pôde comparecer devido a um problema de saúde. Vamos convidar para a palestra o doutor Eduardo Reis, advogado com atuação em planos e projetos de regularização fundiária há mais de 20 anos, com advocacia consultiva e contenciosa nas áreas imobiliária, registral e urbanística, que ministrará a palestra O Direito Urbanístico e os Instrumentos de Regularização Fundiária. Convidamos o mediador para dar início à mesa. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mediando essa mesa que, na verdade, vai ser só de um palestrante por um infortúnio, né, que aconteceu com a doutora Marta Lacher, que estaria aqui representando, na verdade, o Ministério Público Estadual, que tem uma atuação incisiva, como é de conhecimento da maioria das pessoas envolvidas no tema, sobre essa questão da regularização fundiária, dos assentamentos precários, tem atendido demandas de populações, de movimentos de moradia, de prefeituras, mas que, infelizmente, não pôde estar aqui. Nós vamos tentar, de alguma forma, dar conta do recado sobre essa questão, mas é claro que não podemos formalmente representar o posicionamento dela ou do Ministério Público, mas, à medida do possível, a gente vai tentar responder esses questionamentos também voltados para essa temática, se for o caso. E caso, eu não tenho certeza, mas caso tenha alguém da equipe da doutora Marta Lacher aqui no evento, que também, no momento dos debates, quiser vir aqui se posicionar ou comentar algum questionamento feito, né, a gente já deixa desde já aberto o microfone e até, inclusive, se quiser subir aqui no palco para responder alguma questão. Sem mais delongas, eu estou aqui só como mediador, vou fazer algumas colocações, questionamentos em cima da fala do doutor Eduardo. Não é meu propósito aqui apresentar nada nesse momento, eu vou participar de uma mesa na parte da tarde, aí sim eu vou falar um pouco mais sobre a minha atuação. Eu vou, então, passar a palavra diretamente para o doutor Eduardo fazer a sua apresentação. Obrigado a todos. Bem, bom dia a todos. Agradeço ao CAL e à Fundação Israel Pinheiro pelo convite. É, para mim, um prazer estar aqui e eu parabenizo tanto a Raine pela excelente palestra que me antecedeu e parabenizo a Fundação Israel Pinheiro também pela escolha dos palestrantes, porque são pessoas que têm uma atuação prática importante, que estão aí construindo a história da regularização fundiária em Minas Gerais. E eu, nos últimos anos, tenho trabalhado, além dos planos e projetos de regularização fundiária, bastante também com capacitação, principalmente ao longo dos últimos 10 anos, juntamente com a professora Natália Leles, que está aqui também nos assistindo. E, no curso de regularização fundiária que nós ministramos, essa parte dos instrumentos, ela leva, assim, acredito que pelo menos umas 10 horas. E é um assunto sobre o qual eu poderia estar aqui, eu poderia falar com os senhores perfeitamente por uma semana. Então, assim, eu nem tenho a pretensão de trazer aqui os instrumentos em espécie, nem de trazer respostas para as muitas perguntas que certamente os senhores terão. Então, eu trouxe aqui algumas perguntas que eu reputo importantes para a gente conversar sobre essa temática. A primeira delas, né, sobre esse nosso tema, regularização fundiária urbana. O que significa regularização fundiária urbana? Qual que é o significado para essa expressão? Seria a regularização fundiária urbana um conjunto de medidas interventivas? A gente verifica, por exemplo, que na Lei 13.465 nós temos lá no artigo 9º um conceito legal da regularização como conjunto de medidas como conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos lucros urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes.
Então, seria a regularização fundiária um conjunto de medidas? Ou seria a regularização fundiária uma diretriz da política urbana? Nós verificamos que lá no artigo 2º do Estatuto das Cidades, nós temos lá no inciso 14, a regularização fundiária como diretriz. A regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais. E, sendo uma diretriz de política urbana, essa diretriz, conforme a redação ali do inciso do artigo 2º, ela seria restrita a áreas de baixa renda ou ela seria para todas as áreas da cidade? Ela seria voltada para o alcance da moradia digna ou ela seria voltada também para outros usos aí inerentes até a esse direito à cidade? Ela seria mais voltada para o valor de uso do imóvel, quer dizer, da utilização do imóvel para fins habitacionais ou outros fins, ou ela seria voltada para o valor de troca desse imóvel, quer dizer, para a inserção desse imóvel no mercado imobiliário? Então, em que acepção, né, que a gente toma essa expressão, o que ela significa para a gente? Seria a regularização fundiária urbana uma técnica interventiva, uma técnica de intervenção integrada, transdisciplinar, né, urbanística, jurídica, social? Seria a regularização fundiária um procedimento administrativo? A gente vê que na Lei 13.465 nós temos todo um capítulo destinado ao procedimento administrativo da REURB. Instauração, processamento, conclusão, né, emissão da CRF, enfim, temos lá um procedimento administrativo, né? E esse procedimento administrativo tipificado ali, ele seria obrigatório ou ele seria facultativo? Ele seria individual? Eu posso ter uma REURB de um imóvel só? Ou ele seria um procedimento naturalmente coletivo, né? Eu só teria REURB com vários imóveis, né, com um núcleo urbano inteiro, né? Seria a regularização fundiária um procedimento registral? Eu tenho também o capítulo 4 da lei, que ele vem tratar do procedimento registral da REURB, né, bastante específico, inclusive, né? Então, eu teria esse significado na expressão regularização fundiária urbana também, né, esse procedimental, tanto administrativo quanto registral. Aquelas leis municipais voltadas para regularização, voltadas para aprovação corretiva de parcelamento do solo e de edificações, muito conhecidas como leis de anistia, como o caso de Belo Horizonte, que nós temos a Lei 9074, de 2005. Isso é regularização fundiária? As leis de anistia são regularização fundiária? A usucapião individual, isolada, seja ela feita no cartório ou no fórum, ela é regularização fundiária? A usucapião plurima, quer dizer, vários procedimentos unitários, mas feitos conjuntamente, preenchendo aquele mosaico espacial de um núcleo urbano, até eu preencher todo o núcleo urbano com aquisições originárias registradas, né, com matrículas abertas para os imóveis, uma composição de mosaico mesmo, usucapião plurimo. Isso é regularização fundiária? Isso é REURB? Ou não? O direito de laje, que foi trazido aí na lei como instrumento de regularização fundiária. Se eu utilizar o direito de laje, né, para formalizar a construção já existente sobre uma laje de forma individual, isso é regularização fundiária ou não? A conversão de um direito pessoal de possuidor de imóvel em direito real é regularização fundiária? Eu tenho, por exemplo, um loteamento que foi aprovado e registrado, mas por um motivo qualquer o loteador não conseguiu transferir para os adquirentes a propriedade daquelas unidades. E eu resolvo esse problema. Eu fiz REURB ou não? Se eu tenho uma área, seja ela uma área pública ou uma área privada,
em que eu tenho pessoas ali que já alcançaram direito, por exemplo, a CUEM, a concessão de uso especial de moradia, ou já tem os requisitos ali para configuração de uso capião. E num programa de regularização, ou um programa público qualquer, chamado de remoção, o que quer que seja, eu percebo que essas pessoas já têm esses direitos, reconheço um direito delas ali a uma titulação, mas observo, num rápido diagnóstico, que elas estão numa área com problemas insanáveis, seja de ordem ambiental, seja de ordem jurídica, uma área de preservação, uma área de projeto, uma faixa de domínio de rodovia, algo insanável. Então, essas pessoas vão ter que sair dali e vão ser assentadas em outro lugar. Isso é regularização fundiária? Né? Eu vou ter 100% de retirada das pessoas e vou instalá-las em outro lugar. Eu fiz regularização fundiária? Eu tenho uma incorporação clandestina, né, um prédio de baixa, alta, média renda, qualquer faixa de renda. Eu tenho um prédio construído, um prédio de apartamentos, em que não se formalizou a incorporação nem a construção. Aí eu venho regularizar esse prédio, posso utilizar diversos instrumentos, por exemplo, uso capião, um para cada unidade, atribuindo um direito real sobre essas unidades. Eu estou fazendo REURB, isso é regularização fundiária ou não? Né? Isso é um significado também para a minha expressão, regularização fundiária ou não? Né? Então, eu acho que essa é uma pergunta importante para quem lida com essa temática. Né? Saber quais são os significados, né, dessa expressão, desse signo, regularização fundiária urbana. E já trago aqui um entendimento que a gente tem consolidado ao longo dos anos, de que, para nós, REURB é um procedimento típico que não exclui formas atípicas. Ele não exclui formas atípicas, seja individuais, seja coletivas, de atingimento dos objetivos, quais sejam reconhecimento do direito à permanência e à titulação, primeiramente, e de integração de imóveis irregulares ao ordenamento territorial urbano, visando a regularidade do parcelamento, do uso e da ocupação do solo, ou seja, de inserção na legislação urbanística. E, a nosso entender, esse instrumental típico, ele é compatível com as formas atípicas e deve ser utilizado nelas. Então, se, por exemplo, reconhecido o direito à permanência, o direito à titulação, mas impossibilitado esse direito naquele local, né, por inadequação absoluta, por exemplo, estamos realizando regularização fundiária dentro dessa concepção. E o efeito prático disso que eu estou colocando aqui para os senhores, a gente viu recentemente, quando discutimos com o Colégio de Registradores, informalmente, aqui em Minas Gerais, a situação das pessoas que estavam morando na faixa de domínio do anel rodoviário, que estão, aliás, morando ainda. As pessoas estão numa situação de precariedade tal que pode acontecer do sujeito abrir a porta e o caminhão levar. Né? Pessoas de muito baixa renda que estão ali por absoluta falta de opção. E, num trabalho conjunto da Justiça Federal aqui em Minas Gerais, DENIT, Defensoria Pública e Colégio de Registradores, surgiu um debate, uma discussão, e acabou prevalecendo a ideia da Natália, né, de que estaríamos, sim, diante de regularização fundiária. Por quê? Porque a nossa premissa era o direito à permanência, era o direito à titulação. E após um diagnóstico que, naturalmente, um diagnóstico diminuto, né, a conclusão é de que a gente tinha uma inadequação locacional absoluta. Então, esse assentamento foi feito em outras áreas. E, como a gente entendeu que isso era regularização fundiária, nós utilizamos as gratuidades registrais, nós não, assim, os executores desse trabalho utilizaram as gratuidades registrais típicas da legislação de regularização fundiária urbana para assentar essas famílias. Então, a gente verifica que essa discussão ela é bastante prática, né? Bom, a gente falou ali de inserção, né, dessas unidades, né, de adequação dessas unidades à legislação
de parcelamento, de uso e de ocupação do solo. Em outros termos, legislação urbanística. Né? Legislação dessa área do direito que a gente chama de direito urbanístico. Eu trouxe aqui 2 conceitos de direito urbanístico, um deles do Edésio Fernandes e o outro do José Afonso da Silva. Para Edésio Fernandes, direito urbanístico é o conjunto de normas destinadas ao controle do desenvolvimento, uso, ocupação, parcelamento e gestão do solo urbano. Para José Afonso da Silva, é um conjunto de normas que tem por objetivo organizar os espaços habitáveis de forma a propiciar melhores condições de vida ao homem e à comunidade. Então, a gente observa que se trata de um direito da ordenação territorial, que tem também uma vertente, né, que é a do direito à cidade. E quais seriam os elementos componentes desse direito? Seriam o planejamento urbanístico, os planos e projetos de ordenação territorial, dentre os quais os planos e projetos de regularização fundiária, o parcelamento do solo urbano, quer dizer, a subdivisão do solo, o uso esse que pode ser residencial, comercial, industrial, de preservação ambiental, usos em geral, e a ocupação, que é a construção, são as edificações. E é também elemento do direito urbanístico a gestão territorial, que são os instrumentos de gestão democrática da cidade e intervenção urbanística. Onde é que está a regularização fundiária aqui? Em todos esses elementos. Né? A regularização fundiária, qualquer acepção que a gente utilize para ela é interdisciplinar por natureza, é muito difícil fazer, é impossível fazer de outra forma, e os instrumentos de regularização fundiária, eles são instrumentos de outras áreas, inclusive, do direito. Cada um tem a sua legislação específica. Eu tenho um instrumento fiscal, por exemplo, eu vou ter que buscar a legislação pertinente a ele, ali no Código Tributário Nacional, na Constituição Federal. Eu tenho um instrumento de natureza administrativa, como a desapropriação, por exemplo, que vai ter o seu regramento próprio, o tombamento, e por aí vai. Então, é um instrumental grande que eu vou utilizar para poder tratar da regularização fundiária e viabilizar a integração, né, desses imóveis a essa legislação, ao direito urbanístico. É importante a gente entender a divisão de competências legislativas do direito urbanístico para a gente tratar da regularização fundiária. Porque é necessário perceber claramente o papel da União, o papel da norma federal, o papel da norma geral e o papel da norma municipal do direito urbanístico. Assim como é importante perceber aí o papel dos estados. A União, ela tem a competência de editar normas gerais de direito urbanístico. O que são normas gerais de direito urbanístico? São normas nacionais de abrangência nacional. A principal delas é o Estatuto da Cidade, que traz as diretrizes da política urbana e traz um rol de instrumentos, não é um rol exaustivo, mas é um rol quase completo, né? Dos instrumentos de política urbana, dos instrumentos interventivos de política urbana. E essas normas gerais, elas vão trazer os instrumentos, elas vão trazer o desenho dos instrumentos mas não vão trazer a aplicação espacializada desses instrumentos. Isso, como a gente vai ver, é a legislação municipal que vai trazer. Então, eu tenho a norma geral de direito urbanístico, Lei 6766, por exemplo, me dizendo que o parcelamento do solo pode ser feito mediante loteamento e desmembramento, e que o loteamento pode ter a forma condominial. Eu tenho o Estatuto da Cidade, com o regramento básico aí dos instrumentos de política urbana, né? Eu tenho a Lei 13.465, né, que é hoje o Estatuto da Regularização Fundiária, como instrumental para a regularização fundiária, aplicável em todo o território nacional. Né? Essa competência para editar essas normas gerais, ela é concorrente entre União e Estado, mas quando a União edita, a norma estadual perde a eficácia.
Então, nessas matérias que a gente está falando aqui, por exemplo, loteamento, regularização fundiária, como já existe uma lei federal que trata da matéria de uma forma global, então a competência do Estado acabou para isso. A competência exclusiva dos Estados, ela vai ser para instituir, para normatizar regiões metropolitanas, aglomerações, micro-regiões, como é o caso aqui de Belo Horizonte. Nós estamos numa região metropolitana, né? E o Distrito Federal acumula competências estaduais e municipais em direito urbanístico. Já no município, nós temos uma competência exclusiva para tratar de assuntos de interesse local e para promover o ordenamento territorial. Então, aqueles instrumentos cujos contornos gerais estão na norma geral, na lei federal, na lei 13465, no Estatuto da Cidade, na lei 6766, eles vão ser espacializados pela legislação municipal. É o plano diretor e a legislação paralela ao plano diretor, mas que tem idêntica natureza jurídica em muitíssimos casos, é que vai espacializar a aplicação desses instrumentos. Então, o parâmetro urbanístico, os vetores de desenvolvimento do município, os zoneamentos, né, como vai se dar o parcelamento, como vai se dar o uso, como vai se dar a ocupação, e também, em boa parte, como vai se dar a regularização fundiária, vão ser trazidos pela legislação municipal, vão ser trazidos pelo plano diretor e legislação complementar. Além dessa competência para espacializar a matéria urbanística, nós temos também as autonomias federativas, quer dizer, o Estado, o município e a União, né, organizam a sua estrutura administrativa, suas funções, conforme a Constituição Federal para a União, a Constituição Estadual para o Estado e as leis orgânicas municipais. Então, quem é que vai aprovar um parcelamento, quem é que vai emitir um determinado ato administrativo para isso, quem vai processar a regularização fundiária, essas competências no âmbito municipal, elas vão ser normatizadas por uma lei orgânica, que às vezes é até chamada de Constituição Municipal, dentro de uma autonomia federativa desses entes. Assim como nós vamos ter a estrutura administrativa do Estado, né, e vamos ter a estrutura administrativa federal. Então, é importante a gente pensar que existe essa competência para a ordenação territorial e existe uma competência administrativa também de auto-organização nos municípios, né, para essa temática que a gente está conversando sobre agora. Bom, já que estamos falando de instrumentos e sob um enfoque bastante prático, inclusive, e já que temos aqui pessoas que vêm trabalhando com essa matéria há muito tempo e acompanhando a evolução desses instrumentos, as normas da regularização fundiária urbana, elas foram normas emprestadas durante décadas. Por que eu falo normas emprestadas? Porque as primeiras leis sobre regularização fundiária urbana, elas surgiram aqui em Belo Horizonte, em 1983. Logo depois em Recife, em 1984. Foram leis municipais, não foram leis federais, não foram normas gerais de direito urbanístico. Foram legislações municipais que, se aproveitando de alguns permissivos da lei de loteamentos, da lei de 79, que nós tivemos três. Nós tivemos uma lei em 1937, que foi o Decreto-Lei 58, tivemos o 271 em 67, e a Lei 6766 em 79. A Lei 6766 trazia uma modalidade de urbanização, chamada de urbanização específica, que permitia a flexibilização de alguns parâmetros da própria lei, que apesar de ser norma geral, ela trazia alguns parâmetros urbanísticos, por exemplo, 125 metros de área mínima para um lote, testada mínima de 5, e trazia essa modalidade aí chamada de urbanização específica. O fato social do favelamento, ele já estava preocupante no país. E quem lida com direito sabe que a lei vem sempre a reboque do fato social, né? O fato social torna necessário lidar juridicamente com aquela realidade. E então, os juristas passam a interpretar a legislação existente e o legislador, às vezes, passa a emendar a legislação existente para lidar com aquele fato social, né? E chega um ponto que a legislação antiga já não dá mais conta, aí tem que vir lei nova. Aí é feito um trabalho legislativo e cria-se uma lei nova para lidar com aquele fato social. No caso da regularização fundiária,
em 1983 já existia um favelamento preocupante em todo o país. E aqui no município de Belo Horizonte criou-se um programa chamado Profavela, o qual era orientado por uma lei que trazia a favela para o ordenamento territorial urbano municipal e excepcionalizava aqueles parâmetros da lei federal. Recife também editou uma legislação semelhante. Ambas as legislações, elas traziam programas e formas, né, elas vieram aí a guiar uma metodologia de abordagem desse tipo de problema, nesses programas. Isso foi seguido por outras legislações municipais Brasil afora. Então, a gente vê que Minas foi pioneira nisso, Belo Horizonte foi pioneira nisso. E aí, com essa técnica de abordagem da regularização fundiária, essa técnica interdisciplinar, ela começando a ser trabalhada em todo o país, a lei dos loteamentos, que tinha sido feita para a expansão urbana, quer dizer, ela era feita para o empreendimento a partir do zero, né, para o surgimento do loteamento, para o crescimento da cidade, ela precisou ser adaptada para a legalização daquilo que já tinha se consolidado à margem da legislação, né? Então, aí, a gente, utilizando legislação emprestada, né, veio trabalhar com os remendos dessa legislação emprestada. A Lei 9785, por exemplo, de 99, ela mudou bastante a Lei 6766, tornou ela muito mais flexível. Para quê? Para viabilizar a regularização fundiária. Outras leis foram mudando a legislação de registros públicos também, tornando essa legislação mais flexível, exatamente para lidar com o problema difícil da informalidade urbana, que é uma reunião de problemas ao mesmo tempo, no mesmo espaço. Quer dizer, como é que eu vou lidar com uma realidade já consolidada para trazer ela para a legalidade, com uma lei que serve exatamente para o inverso, né? Para eu pegar a terra nua e transformar aquilo ali em loteamento, né? Para eu pegar o lote e transformá-lo em construção, né? Então, aí a gente veio trabalhando com essa legislação emendada, emprestada e emendada. Para quem lidava com regularização fundiária antes de 2009, às vezes era mais fácil pegar uma área que nunca tinha sido formalmente loteada do que pegar um loteamento irregular. Porque, às vezes, existia um desenho jurídico e um desenho de fato tão desconformes, tão diferentes, né, mas o desenho jurídico já estava no cartório, que para eu fazer aquela transformação, eu teria que revogar tudo que já existia, né? Então, quem aqui já trabalhou comigo lembra aí dos cancelamentos de loteamento, um procedimento de jurisdição voluntária, tinha que ouvir promotor, juiz para cancelar o loteamento, lá pelo artigo 23 da Lei 6766, ou pelo artigo 28, quando era parcial, enfim. Às vezes era mais fácil pegar a gleba como uma matrícula só e aí aprovar ali um loteamento mais consentâneo com a realidade, né? Então, esse arremedo acabou em 2009, com a medida provisória 459, que depois veio a ser a Lei 11977, que trouxe aí o instrumento da demarcação urbanística, e então a gente pôde fazer prevalecer aquele desenho de fato, né, consolidado, sobre aquele desenho formal, que já não correspondia à realidade. E, em 2009, pela primeira vez, a gente teve uma legislação que nasceu para a regularização, e não para a expansão urbana, né? E aí nós tivemos um instrumental já nascido para isso. Puxou-se alguma coisa lá do projeto 3057, enfim, aproveitou-se a oportunidade do programa Minha Casa Minha Vida, né, porque veio tudo da mesma lei, e aí nós tivemos, finalmente, um estatuto para regularização fundiária no Brasil. Depois tivemos a Lei 12424 em 2012, mudou um pouquinho, né, mudou o estatuto da cidade, trazendo aí mais instrumental, mais flexibilização. E agora, em 2017, nós temos a Lei 13465, revogando a 11977, foi a medida provisória 759, se não me engano, de 2016, e trazendo um instrumental novo, né, mais poderoso, né, mais flexibilizante, mudando bastante a questão registral, inclusive, né? A lei de 2009 já era um desafio para os registradores, porque ela já vinha com uma releitura de princípios clássicos registrais. A 11977, né, que na feitura da medida provisória contou com a colaboração, inclusive, do setor registral, né, ela já veio assim, bem mais flexibilizante. E essa legislação nova, ela veio seguindo uma tendência
uma tendência de desjudicialização de procedimentos atributivos de direitos reais para imóveis, né, de procedimentos que redundam no registro. Né? Por quê? Desde a lei dos condomínios de 64, a gente já tem uma forma de solução extrajudicial de problemas. Na lei dos loteamentos nós já temos, né? Na lei de alienação fiduciária, na retificação de registro, enfim, a gente vem de uma sequência de procedimentos desjudicializantes, né? E aí, agora, a gente tem uma continuidade desses procedimentos, demarcação urbanística, legitimação de posse, legitimação fundiária, uso capião em cartório, arrecadação de bens abandonados, diversos procedimentos com essa mesma natureza desjudicializante. Então, isso é uma tendência instrumental da nova legislação. A flexibilização de princípios registrais clássicos, né? Quer dizer, em 2009, a gente tinha que explicar, para espanto do registrador, que, feita a demarcação urbanística, seria registrado ali um loteamento sem assinatura do proprietário, né? Que já era o começo dessa flexibilização mais radical que veio com a legislação nova. Nós temos também um instrumental agora mais voltado para interesse específico. Por quê? A legislação anterior, ela tinha uma preocupação muito maior com o interesse social do que com o interesse específico. Agora não. Agora tem um instrumental mais amplo para o interesse específico. A gente tem aí inexigibilidade de licitação para interesse específico, a possibilidade da legitimação de posse, por exemplo, para interesse específico. Então, há uma preocupação com outros estratos aí da sociedade, também vítima da informalidade fundiária, né? E essa legislação, ela tem uma marca muito forte de um destaque para o valor de troca do imóvel, né? A gente vê que a diretriz, lá no começo, ela era muito focada no valor de uso, né? Vamos lá para o Estatuto da Cidade, né? Olha aí o inciso 14 do artigo 2º. Qual que é a cara da diretriz da política urbana que está aí? É claramente a habitação, é a moradia, é o valor de uso do imóvel, não exatamente o valor de troca, a inserção dele no mercado, né? Mas a lei nova, ela traz assim, uma tendência bastante diferente, né? Ela destaca muito o valor de troca, a inserção mercadológica desse imóvel. Tanto é que ela possibilita a titulação de lote vago, né? Então, é uma tendência nova, bastante diferente da legislação anterior. E esse novo instrumental da Lei 13.465, né, e isso é uma preocupação especial para mim, que trabalho com capacitação, né, que preciso ressaltar essas potencialidades e me precaver com relação às fragilidades da lei, porque ela tem fragilidades, ela trouxe potencialidades, mas tem fragilidades, né? Lei ousada, né? Lei difícil de sistematizar, lei que, para ensinar a matéria, não tem jeito de seguir a sequência dos capítulos, a gente vai e volta o tempo todo, né? Medida provisória que veio com alguns problemas de logística que foram aí parcialmente solucionados, né? Mas, assim, avançados, instrumentos arrojados, né? E essas potencialidades, só para exemplificar, maior celeridade, possibilidade de registro massificado, né, prevalência de situação fática sobre situação formal, possibilidade aí de registro e transferências de posse, né? Isso, na verdade, já existia na de 2009, isso foi um pouco retrabalhado, né? Então, a gente tem uma cadeia registral de posse ao lado da cadeia registral de propriedade. Eu posso registrar a legitimação de posse e transferi-la, né? Há quem diga, inclusive, que a gente precisa de uma releitura do Instituto da Posse no direito civil brasileiro. Concordo. Fragilidades. A lei tem algumas inconstitucionalidades e a gente precisa ter cuidado para trabalhar com ela. Por quê? Porque, senão, vem um advogado, propõe uma ação e derruba o projeto. E é isso que acontece mesmo. Então, é preciso tomar cuidado com essa lei, é preciso tomar cuidado quando aplicar a lei. Regularização fundiária, mais do que nunca, demanda uma responsabilidade do gestor, uma responsabilidade do aplicador, uma responsabilidade territorial, né?
E essas inconstitucionalidades, elas estão sendo arguídas em ações diretas, mas são ações diretas que eu acredito que não vão demorar demais para ser julgadas, não tiveram liminar. Eu, com todo respeito, acho que tinha muita coisa que não colocaram ali, que podiam ter colocado, que seriam mais eficientes, enfim, não acredito muito nelas. Mas, de forma difusa, elas podem ser arguídas, em qualquer processo, em qualquer fórum, em qualquer tribunal. Então, tem que tomar cuidado. Por exemplo, na questão da regularização em área rural, né, que não está ali prevista no plano diretor, às vezes, né, na dispensa de baixa habite-se, na legitimação fundiária. Quer dizer, eu vou titular o sujeito que começou a posse dele em 21 de dezembro de 2016, sendo que a legitimação fundiária pode ser aplicada para quem estava lá dia 22. Hoje? Quer dizer, eu estou correndo o risco de uma ação amanhã do proprietário registral da terra que derruba o meu projeto. É um instrumento feito para o futuro, né? É um instrumento feito para o futuro e eu tenho que pensar se eu vou usá-lo agora, ou se eu vou usá-lo amanhã, ou se eu vou usar outro instrumento no lugar, enfim. É preciso tomar cuidado, né? Ele vai me permitir cravar o nome da pessoa no registro. Se ela tiver um respaldo jurídico para nunca mais tirar ele de lá, ótimo. Mas se não tiver, é um risco, né? Algumas heteronomias, né? Porque a gente falou aqui de autonomia municipal, autonomia estadual, autonomia federal, autonomia administrativa, autonomia tributária. Não é qualquer lei federal que vai mexer ali na obrigação tributária do imposto municipal. Teria que ser lei complementar, a 3465 não é lei complementar, né? Então, é preciso tomar cuidado com isso. Mas, às vezes, se eu internalizar isso aí de alguma forma numa outra legislação, eu vou conseguir. Então, são estratégias que têm que ser utilizadas na aplicação dos instrumentos, para obter deles o máximo, né? E sempre, responsabilidade territorial. Regularização fundiária é isso. Precisa ser interdisciplinar. Só para dar um exemplo, há uns anos atrás, a professora Natália e eu fomos fazer um diagnóstico numa vila em que tudo parecia lindo. Parecia super fácil fazer regularização fundiária ali. E depois nós verificamos que a parte jurídica era relativamente simples. Apesar da prefeitura estar tentando fazer há cerca de 10 anos, com pequenas adequações eles fariam em 6 meses. Só que, em levantamentos de campo, nós verificamos que alguns cômodos de alguma casa estavam afundando. Então, verificou-se um problema geológico sério ali. Outra coisa, em algumas casas a gente viu que as pessoas construíam quase que um murinho assim nas portas. Ah, mas por que isso? Tem uma época do ano que isso aqui enche de água. Hã? Então aqui é alagável? É. Aí fomos verificar, não era um problema local, era um problema remoto de macro-drenagem que, se não fosse solucionado, 2 meses por ano ali ia ficar alagado. Quer dizer, a gente teve que diagnosticar essa área como uma área de titulação condicionada. Não era uma área para regularização imediata. Se eu fosse tratar só do aspecto jurídico, era assim, era rápido, né? Mas, numa visão interdisciplinar, numa visão integrada, eu tinha ali uma realidade onde, se eu não resolvesse um problema geológico e não resolvesse um problema de macrodrenagem, eu tinha que dar aquela área como não titulável. E o pior é que já tinha político que tinha prometido a regularização e já tinha sido eleito, né? Eu falei, a hora que vier alguém aqui assinar, né? A gente falou, a hora que alguém vier aqui, botar o CREA dele, falar que não tem problema geológico, assinar e falar que não alaga muito mais, porque eu mandei não alagar mais. Tudo bem. De outra forma, não tem jeito, né? Então, assim, é aquela questão. A coisa no papel estava linda, né? Na foto aérea estava linda, num dia de sol estava linda, mas na hora que entrava na casa e viu o problema, na hora que pensava ali na questão da macrodrenagem, já não estava, né? E, por mais flexibilizante que a legislação seja, né, ela ainda não me permite titular um lugar alagável, né? Ela não me permite titular um lugar com problema geológico, né? O Morro do Bumba não pode se repetir, né, gente? Então, o que essa legislação nos traz também? Por mais que ela se intitule autoaplicável, ela em muitos casos não é. Em alguns é, em outros não. Ela precisa de base legislativa municipal. Ela precisa de base legislativa municipal e, quando ela não precisa, convém. Então, é necessário preparar os municípios para isso, é necessário preparar o gestor municipal, porque o protagonismo municipal aumentou, né?
tinha prerrogativa, tinha procedimento que era, inclusive, registral, que passou a ser da administração municipal, na nova lei. Então, as administrações têm que estar preparadas para lidar com essa lei. Né? Não sei como será o futuro aí do urbanismo no Brasil, distribuição de recursos, né, as promessas aí do novo governo, mas, enfim, eu acredito que cada vez mais os municípios têm que estar preparados para lidar com essa lei. Né, para lidar com ela com responsabilidade e para mitigar essas fragilidades jurídicas, né, já trabalhando isso aí na implementação, no planejamento, na legislação. E, para concluir aqui, que meu tempo está acabando, eu gostaria de, né, conversar com os senhores aqui sobre o futuro da REURB, o futuro da regularização fundiária. O que temos para o futuro da regularização fundiária? Considerando, inclusive, esse novo enfoque da lei, né, que se volta aí para a questão da dignidade na moradia e também para uma questão de inserção mercadológica dos imóveis, né? É preciso, a gente precisa pensar, é muito necessário isso, na cultura da informalidade. Existe uma cultura da informalidade. Existe a informalidade por falta de opção, existe a informalidade por opção. Eu vejo no cotidiano da advocacia inúmeros casos onde a pessoa tinha tudo para fazer correto e não faz por uma questão cultural. Ainda me fala, não, doutor, ninguém usa fazer isso, não. Hã? Não usa? Aqui na cidade ninguém faz isso, não. Quer dizer, são situações em que o consumidor fica numa situação de alto risco, né? São situações que permitem esse espraiamento que a Raine falou aí, que drena, suga recursos públicos, né? A má aplicação dos recursos públicos vem muito desse espraiamento. Né? O vetor de crescimento é para cá, mas o loteador faz ali e consegue. E acha que depois vai resolver tudo. Né? É a incorporação clandestina. Né? Enfim, há de se distinguir a informalidade por falta de opção da informalidade por opção. E a informalidade por opção é muito frequente. Há de se distinguir e há de se identificar também quem é que dissemina essa cultura da informalidade. Será que eu, se fizer um loteamento clandestino, e chegar ali na imobiliária e falar que eu quero vender o lote, a imobiliária vai vender meu lote? Ou vai perder um negócio porque é clandestino? Se eu estiver construindo um predinho de apartamento, sem registrar a incorporação, sem legalizar a minha obra, sem legalizar nada, em terreno dos outros, e chegar ali na imobiliária e falar, eu estou vendendo apartamento, o preço de mercado é 500, eu estou vendendo 350. Será que a imobiliária vai trabalhar o meu imóvel? Será que vai ter alguém para comprar o meu imóvel? E alguém vai consultar um advogado, o advogado falar, não, faz um documento particular aqui e espera dar um tempo de posse, aí você requer uso campeão. Quer dizer, olha a cultura da informalidade aí. Então, isso precisa ser abordado. A quem interessa essa cultura? Quais são os agentes dela? Né? A questão edilícia também é uma questão importante, ela tem que ser abordada. Né? Ela tem que ser abordada. A gente tem uma legislação aqui de FGTS, de financiamento habitacional, que ela é muito voltada para o imóvel comprovadamente residencial. Então, é importante eu ter, ainda que formas simplificadas, de averbar edificações, de ter baixa habite, para a pessoa usar o FGTS dela para comprar, para ela conseguir um financiamento. Né? Isso é importante. É importante pensar na desoneração desse tipo de regularização. Eu tenho escrito sobre isso, vai sair um artigo agora em novembro, inclusive na revista do Ibradim, sobre isso, sobre inconstitucionalidade e exigência de certidão negativa previdenciária, por exemplo, para averbar imóveis. Essa desoneração é necessária. A questão edilícia tem que ser uma preocupação, sim. Né? Um crivo mínimo de habitabilidade, de salubridade, para evitar doenças, né? Para evitar acidentes, né? Mesmo a gente estando num país que não tem problema sísmico, né? Mas, assim, vez por outra tem um acidente. Fora a questão da salubridade, já não tem um saneamento que presta, e vamos pensar também numa salubridade edilícia, né? Fora questões que vão voltar para aquela questão cultural ali, quer dizer, será que eu posso fazer um prédio totalmente clandestino e daqui a 5 anos mandar todo mundo entrar com uso campeão no cartório que eu assino para eles e regularizo? Sem que ninguém tenha documentado nada da construção? Né? Quer dizer, tem gente trabalhando ali, tem relações trabalhistas, tem questões acidentárias, né? Tem questões contratuais, tem questões registrais, assim, são muitas as questões que vão gravitar em torno dessa irregularidade. Né? Então, essa questão edilícia também deve ser uma preocupação.
Para que eu vou trazer direito de laje na lei, que se direito de laje pressupõe a construção averbada? Né? Pelo menos se eu pensar como instrumento de regularização fundiária, eu pressuponho a construção averbada embaixo, senão como é que eu posso ter laje documentada em cima? Não tem jeito. Né? Então, a gente precisa pensar nisso, por quê? Não sei se os senhores conhecem o mito de Sísifo. Na mitologia grega, Sísifo empurrava uma pedra até o cume da montanha e, quando ele terminava, a pedra voltava para a base e ele tinha que empurrar de novo. Né? Tem uma metáfora popular, que é enxugar gelo também, que cai bem aqui para isso. Né? A regularização fundiária, se ela não for pensada sob essa ótica aqui, ela vai virar um eterno enxugar gelo. Assim, os planos, os vários planos municipais que eu tive a oportunidade de trabalhar neles com a FIP, né? Mônica também, que está ali, Bernardo, né? A gente tem situações onde, por exemplo, o município identifica 50 assentamentos irregulares, fala, ok, nós vamos fazer um esforço hercúleo aqui para abordar 5 por ano, em 10 anos nós vamos ter abordado os 50, ainda que os processos durem 2, 3, 4, 5 anos para cada um, ok. E se brotarem mais 50 durante esses 10 anos? Você enxugou gelo 100%. Né? Você enxugou gelo 100%. Né? Então, o mito de Sísifo, enxugar gelo aqui, tem que ser uma preocupação. Né? Então, a quem interessa essa cultura, né, como a gente falou um pouco antes, existe a questão da informalidade por opção, sim. Tá? A parda por falta de opção. É claro que aquela por falta de opção é muito mais grave. A abordagem, né, como a Raine falou, né, ela é urgente, imperiosa, obrigatória, necessária. Né? Outra coisa que ela falou bastante também é com relação à sustentabilidade dos procedimentos. Não adianta eu ter a cidade de papel, a cidade toda registrada. Né? Isso volta. Eu peguei um trabalho para fazer há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, de regularização fundiária no município, e a primeira coisa que eu descobri lá é que a área já tinha sido regularizada 10 anos antes. Mas mudou a administração, ninguém mais tinha registro. Depois achamos umas caixas velhas lá que tinha documentação. Como é que eu descobri isso? Antes de começar o trabalho, eu fui lá, pedi assistente social para conseguir uns encontros para mim. Fui lá tomar café na casa de um, tomar guaraná com o outro e tal, e achei uma certidão. Eu falei, opa, vou seguir esse fio condutor aqui. E descobri que tinham feito, e o trabalho tinha se perdido. Quer dizer, a cidade de papel não se sustenta. É preciso que se trabalhe com essa transdisciplinaridade, é preciso que se trabalhe com responsabilidade territorial. Né? Aquele artigo 42B do Estatuto da Cidade, por exemplo, ele é um artigo muito interessante. Né? Existe uma interpretação de que ele não se aplicaria à regularização fundiária, se aplicaria à expansão urbana, porque a gênese dele foi o Minha Casa Minha Vida, né? Que estava favorecendo aí que se brotassem prédios no meio do nada. Né? Então, pelo 42B, os municípios tinham que estender o seu plano diretor até aquelas áreas ali, né, onde haveriam os novos empreendimentos. Enquanto não fizesse isso, não se aprovava nada. Né? Mas, assim, ainda que ele não seja obrigatório, ele é bastante recomendável. Em se tratando de uma lei que permite até regularização em área rural, né, de constitucionalidade, como eu falei, fragilidades que a gente tem que trabalhar para conseguir fazer programas sustentáveis, programas consistentes. Né? Então, assim, como eu falei para os senhores, não dá tempo de trazer respostas, a gente traz perguntas. Né? A gente traz perguntas que reputo importantes, né, para que consigamos aí, né, no futuro ter bons resultados sustentáveis, né, e para que o Brasil não enxugue gelo. Né? Agradeço novamente a todos, até pela paciência que eu passei um pouco do tempo. Muito obrigado. Bom, nós agradecemos aqui a apresentação do Dr. Eduardo Reis. Traz questionamentos bastante interessantes para serem discutidos aqui hoje. Mais uma vez que essa mesa, a princípio, contaria com a participação da doutora Marta Lache, representando o Ministério Público Estadual de Minas Gerais, mas que, por um infortúnio, não pôde estar aqui hoje. Como nós começamos o evento um pouco depois do horário, e a nossa mesa, né, a primeira mesa e a segunda já estendeu um pouco, eu queria submeter aí, democraticamente ao auditório se nós podemos estender o debate até em torno de 12:30, ou se a fome já está muito
braba, assim. Pode. Então, enfim, acho que nós temos aí então mais uns 30 minutos de debate. Eu vou fazer algumas considerações em cima da fala do Dr. Eduardo, e logo em seguida eu abro para participação e comentários e questionamentos de vocês. Ah, tá. Tá falhando aí. Ok. Primeiro, eu queria, infelizmente, ter que fazer uma correção na fala absolutamente inapropriada do Dr. Eduardo Reis, quando falou que o Brasil não tem problema de sismos. É porque ele não conhece Montes Claros. Em Montes Claros tem. Então, se a gente podia falar isso no passado, hoje nós não podemos falar. Uau! Está ali a Liliana, minha testemunha ocular, Montes Clarense. Enfim. Eu achei muito pertinente e interessante a colocação inicial do Eduardo sobre a questão da importância de esclarecer o que seria essa natureza da regularização fundiária propriamente dita, assim, o que é regularização e o que não é, porque, na prática, nós nos deparamos com situações que realmente não seguem o manual, a cartilha, não são aquelas mais óbvias, né? Um exemplo prático que nós nos deparamos recentemente num projeto de regularização fundiária, feito, inclusive, em parceria com a Fundação Israel Pinheiro, feita pela Fundação Israel Pinheiro, né, contando com a minha participação em Contagem. Nós estamos numa etapa de regularização de um conjunto do conjunto habitacional que foi oriundo da remoção e reassentamento de famílias que estavam num assentamento irregular e que realmente não tinha condição de permanecer ali. E houve enfim, o parcelamento foi feito no âmbito de um projeto de regularização de interesse social, sem maiores questionamentos, mas na aprovação, como teve um prazo muito alongado do projeto, se perdeu um pouco da memória do que seria a origem do projeto, no momento de aprovação da regularização dos condomínios, que seria só uma regularização edilícia, basicamente, e a titulação dos beneficiários, nós tivemos que fazer uma interface e um debate, assim, uma discussão mais intensa, tanto com a prefeitura quanto com o cartório de registro de imóveis, para explicar, convencer eles, fundamentar a posição de que a regularização daquele conjunto habitacional era, sim, regularização fundiária e era de interesse social. Não por amor à nomenclatura, nós fizemos isso porque tem uma série de flexibilizações previstas na lei, uma série de gratuidades previstas na lei que, de outra forma, praticamente inviabilizariam aquela regularização. Então, essa discussão é de veras importante. Sem dúvida, a minha leitura sobre essa nova lei de regularização fundiária, a Lei 13.465, vai um pouco na direção do que o Eduardo também apontou, de um viés, digamos, mais individualista e mais privatista da regularização. Tem um apelo econômico forte para a regularização fundiária, seria uma visão mais dessotiana, né, inspirada no Hernando de Soto, economista peruano aí, mundialmente conhecido, que acho que até hoje pauta muita discussão sobre a questão da regularização fundiária mundo afora. Ainda que aqui no Brasil nós tenhamos como referência máxima, talvez, Edésio Fernandes, Betânia Alfonso, o que muito me alegra, que é ótimo, porque acho que é uma visão bem mais holística, bem mais integrada da regularização, mas a pauta econômica da regularização está colocada, e essa nova lei de regularização fundiária ela é um reflexo muito forte disso. Então, nós temos que conseguir diferenciar essas situações, como o Eduardo falou, não só a informalidade por opção ou cultural, mas aquela informalidade também proposital, aquela que é feita a partir de cálculos econômicos precisos. Assim. É mais vantajoso fazer um empreendimento informal e depois delegar para o poder público ou para os adquirentes o ônus de regularizar do que fazer um empreendimento formal. Isso diz da nossa legislação, que também, né, convenhamos, não é a coisa mais simples do mundo aprovar um empreendimento habitacional, um loteamento regularizado, né, tudo certo. Mas também diz um pouco da lógica de funcionamento da nossa dinâmica urbana e econômica. Eu acho que um outro viés dessa lei que merece a nossa atenção é esse apelo, digamos, para soluções individuais, como foi colocado pelo Eduardo. Assim, a lei abre brechas para que a regularização fundiária seja pensada e provocada e demandada para o poder público, inclusive por interessados, beneficiários individualmente, ou em pequenos grupos, assim, que não seja um loteamento integrado, um assentamento da comunidade inteira. E, para além de se entender,
né, o questionamento sobre se isso é ou não regularização fundiária, é importante pensar também como é que essa demanda vai ser recebida, tratada, encarada pelos agentes que têm essa competência, pelo poder público, via de regra as prefeituras, que são a porta de entrada dessas demandas, né? Se ainda que agora, nesse momento, essa demanda não tenha sido colocada ainda de uma maneira mais volumosa, é certo que provavelmente isso vai acontecer. Então, é importante o poder público estar se estruturando, se aparelhando, ter setores, ter competências, enfim, ter uma preocupação em termos de capacidade administrativa para lidar com essas demandas e pensar, inclusive, como priorizar essas demandas, né? Enfim, como é que você vai lidar com situações de demandas de regularização fundiária? A própria lei fala que o indeferimento do requerimento da REUB ele tem que ser fundamentado, como todo ato administrativo, ele tem que ser fundamentado. Como é que vai tratar essa demanda? Como é que vai escalonar? Qual vai ser a escala de prioridades entre demandas individuais, coletivas pequenas, grandes, médias? É por precariedade, pela condição socioeconômica das famílias, por quem pedir primeiro? Enfim, né? É uma questão a ser colocada. Bom, eu vou tentar enxugar. Eu fiz várias anotações aqui, mas eu vou tentar ser mais breve para também abrir mais espaço para o debate e não esticar muito a questão do debate. Uma outra colocação que eu achei pertinente eu acho que a lógica da própria Lei 11.977, que foi colocada, né, pelo Eduardo Reis como a primeira legislação voltada especificamente para a regularização fundiária no Brasil, veio de uma medida provisória também, depois convertida em lei, assim como a 13.465, partiu de uma mesma lógica, foi um esforço interessante, acho saudável, necessário, do Poder Público Federal de normatizar e, de certa forma, padronizar a regularização fundiária no país. Como tudo no Brasil, né, as diferenças regionais e intra-regionais do país são muito grandes, mas eu acho que essas normas trouxeram um arcabouço legislativo, instrumental, muito importante, principalmente para os municípios de pequeno e médio porte e aqueles municípios até de maior porte que não tinham um histórico ou uma experiência prévia com regularização fundiária, principalmente que não tinham políticas estabelecidas de regularização fundiária. Então, trouxe a possibilidade de, sem maiores complicações e demandas de elaboração de legislações locais muito complexas, você conseguir, né, com a regulamentação relativamente simples, ainda que não obrigatória, mas necessária, como o Eduardo comentou, implementar os programas de regularização no âmbito dos municípios. Mas em municípios de maior porte, que já tinham políticas de regularização já muito consolidadas, como é o caso de Belo Horizonte, que eu tenho a oportunidade de trabalhar em alguns projetos aqui e tenho tido interface e discussões muito interessantes, inclusive, com o pessoal da Urbel, que eu sei que tem alguns aqui, a Lúcia está aqui, o Aderbal, não sei se outras pessoas, Vera, enfim. Todos lá já devem estar cansados de ver minha cara lá falando sempre a mesma coisa, mas eu acho que essa lei, essas duas normas trouxeram, elas significaram um certo atropelo em relação a esses municípios que têm políticas de regularização já muito estabelecidas, porque eles padronizaram os procedimentos, muitas vezes entrando em conflito com aqueles municípios pioneiros, com aqueles municípios que têm essa discussão já muito avançadas. Então, ainda que tenha tido um esforço de ouvir, de abrir para a participação e construir uma norma adequada para o país inteiro, isso é muito difícil de ser feito. Então, isso tem gerado alguns ruídos na comunicação, algumas dificuldades de interpretação e aplicação da norma, especialmente nos municípios que já têm uma tradição e já têm políticas consolidadas de regularização fundiária. Isso é uma questão importante de ser debatida também. Em que medida os municípios podem, aspas, não atender à lei federal para aplicar a regularização fundiária, para continuar mantendo aquilo que tem sido bem feito e tem sido bem sucedido no âmbito dos municípios, mas também conseguindo aproveitar aquilo de interessante que a nova lei traz, né? Qual a margem de discricionariedade e de autonomia que os municípios têm na regulamentação da regularização fundiária nos seus próprios territórios. Bom, é isso. Eu tinha outras questões para colocar, mas eu vou parar por aqui, porque à tarde vocês vão me ver de novo, eu vou falar mais um pouco. Eu vou, então, abrir agora a palavra para a participação das pessoas. O pessoal está com os microfones aqui embaixo, acho que basta levantar a mão e vai ser encaminhado aí. Só um comentário aqui. Vocês veem que a pergunta voltou, né?
que é regularização fundiária? Ela estava aqui na fala dele agora, né? Ô, Eduardo, tudo bem? Fernando aqui, ó. Ei, Fernando, Prazer tudo falar bem? novamente com você, né? Revê-lo aí. Parabéns pela exposição. Sim. Realmente são muitas perguntas mesmo que a gente tem aí a respeito da norma, né? Agora, realmente, nessa questão, você perguntou o que é o REURB, se aqueles instrumentos são regularização fundiários. Eu acredito que o REURB ele tem uma concepção um pouco mais ampla, imagino, porque a ideia final do REURB não é apenas dar o título de propriedade à pessoa. Todos aqueles instrumentos, se for contratar individualmente, a pessoa quiser, interesse em fazer, ela vai fazer e vai conseguir, vai regularizar, vai ter o título de propriedade dela. Mas, infelizmente, não vai vir um processo, um planejamento de melhoria das condições da habitação dela e da ocupação urbana. Que a gente vê lá na legislação que, quando feito o plano do REURB, a abertura dos procedimentos, as partes envolvidas se comprometem com o estabelecimento de determinadas diretrizes e de investimentos, seja via dinheiro público, ou seja via dinheiro do setor privado mesmo, para as infraestruturas essenciais básicas. Eu acho que isso é importante trazer, porque não adianta nada você ter o espaço titulado, mas o espaço inabitável, né, do ponto de vista de qualidade de vida, vamos dizer assim. Eu vou comentar aqui. Muitas vezes a demanda é só pelo título mesmo. Muitas vezes. Mas há que se diferenciar situações, né? Eu já conversei com gente do Rio de Janeiro, onde as pessoas tinham que ser convencidas que elas deveriam ter o título, porque elas nem queriam. Não era nem prioridade para elas. Então, isso varia muito, né? Eu já ouvi alguém falando uma vez do MST, do Movimento dos Sem Títulos. Ele é enorme, né? Mas há que se diferenciar as situações. Essa diferenciação é importante ser feita, igual você falou, e a questão de governança, que não existe no Brasil. Você mesmo trouxe um exemplo clássico aqui, que já observou que já tinha sido regularizada a área e, depois de um longo tempo, não houve esse controle, esse acompanhamento por parte dos municípios. O trabalho se dessa perdeu. governança. Se perdeu. Muito obrigado, parabéns. Obrigado. Bom dia, doutor Eduardo. Uma dúvida que eu já tinha antes aqui, com relação à regularização fundiária, fala-se em trechos ocupados por população, e vem o entendimento de unidades habitacionais. O senhor já disse que lote vago pode se valer dos instrumentos da regularização fundiária. Está expresso na lei. Isso. Mas a minha dúvida é com relação a, por exemplo, o núcleo ocupado por população de baixa renda, mas exclusivamente para atividade comercial. Se ele poderia se valer da regularização fundiária, dos instrumentos da regularização fundiária. Acredito que sim. Eu já vi algumas pessoas defendendo que sim, outras que não, e isso me parece Assim, uma... historicamente não, mas na tônica entendimento. da nova lei me parece que sim. Me parece Historicamente, também. não. Fica, mas eu já vi defensores da ideia de que não, que fica para o núcleo habitacional. Aí é uma coisa para ser trabalhada. Isso é muito também, criticado, né? Isso. Tem quilômetros escritos e falados sobre isso. Mas Isso. me parece que a tônica da nova lei é para permitir isso mesmo. Há uma tradição de incorporação dessa questão do possível titulação do segundo lote, de uso para sustentação familiar ou do uso misto. Agora, eu acho que a questão que fica, eu acho que é muito tranquilo responder assim também com o doutor Eduardo, sim, porque a nova lei traz isso, né, tem essa abertura. Eu acho que o que vai ser objeto de discussão são essas flexibilizações mais amplas, e especialmente as gratuidades ou os procedimentos mais específicos que são aplicáveis só para a regularização de interesse social. Eu acho que esse enquadramento desse tipo de regularização como de interesse social ou de interesse específico é que vai gerar, acho que, uma maior discussão. Mas a possibilidade de regularização na nova lei ela é muito ampla. Eu acho que até um distrito industrial, se quisesse regularizar como REURB, seria possível, a princípio. Vou comentar aqui. Havendo interesse público e privado, né, eu acredito que sem problema nenhum. Acho que essa é a tônica da nova lei, né, havendo interesse público e interesse privado, né. Agora, o crivo será municipal, por isso o protagonismo municipal ele é de extrema importância e a responsabilidade aumentou, e muito, né. É por isso que eu entendo que isso deve estar no plano diretor, na legislação municipal. Sabe? Eu acho que o município tem que se preparar para usar a potencialidade dos novos instrumentos. Obrigada.
Bom dia, doutor Eduardo. Aqui, ó. Bom dia. Boa tarde, né? Já. Boa tarde. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho em referência a essa Lei 13.564, na aplicabilidade. Vamos pegar o nosso município lá, que é Confins, que tem uma série de ocupação atípica, que são familiares que tinham vastos terrenos e foi doando pedacinhos por Conheço pedacinhos. Confins. Até alguns familiares. Então, nós temos diversos locais lá que, assim, hoje aí eles não têm acesso a tipo de infraestrutura nenhuma, porque, querendo ou não, se torna um parcelamento irregular, né, de ocupação irregular. E como que os municípios podem usar dessa lei para flexibilizar essa regularização e levar até esses locais essa infraestrutura, ou se ela se enquadra dessa forma, se não, como que pode ser usado nesse intuito? Bom, pelo que eu me lembro de Confins, eu trabalhei no Plano Municipal de Regularização Fundiária de lá, deve ter sido em 2008, entre 2007 e 2009 que aconteceu esse plano. A tipologia predominante em Confins é o parcelamento espontâneo de pai para filho, né? É aquela glebinha rural que era parcelada para fins urbanísticos, né? E quando se transferia a fração ideal, registrava o formal de partilha, né? Esse tipo de coisa. Ou as transferências informais de áreas rurais, né, que isso é a malha urbana de Confins, era a tipologia predominante. Existem bons instrumentos para isso agora, né, e as regras registrais também, elas já estão mais consolidadas, né, já tem aí provimento da Corregedoria de Justiça também, né, regulamentando a questão registral, tem provimento do CNJ, né. Por que eu falo em provimento? Provimento serve para bifurcação, para encruzilhada, né? Provimento não é lei, provimento é regulamento, mas ajuda bem, porque baliza os registradores, né? O Colégio Registral, que está fazendo um trabalho muito bom, o Zé Celso vai falar de tarde, inclusive, né? Para consolidar entendimentos, para discutir mesmo essas questões. Eu tenho discutido isso com eles aí nos últimos, acho que 5 anos, essas questões. Assim, jeito tem para Confins, né? Hoje, né, o que está lá no Plano Municipal de Regularização Fundiária de vocês, talvez não seja o caminho mais, porque veio legislação posterior com novos instrumentos, né? Mas talvez seja. Eu não me recordo da solução que foi indicada na época, mas eu lembro que a tipologia predominante era essa. Então, hoje, vamos dizer assim, a sugestão hoje seria um novo estudo, né? Um novo estudo que tem que fazer um reestudo, uma readequação, porque o plano foi um grande diagnóstico da sua cidade, né? E um apontamento assim muito visto de longe, né, de caminhos para cada uma daqueles assentamentos identificados ali, mas isso precisa ser revisto, né? Primeiro que é aquela história, né? Você não vai beber água 2 vezes no mesmo rio nessa história ao longo de uma década, né? A sua realidade já mudou, a legislação já mudou, né? Então esse trabalho precisa ser retomado, né, para você conseguir enxergar a sua realidade sob um aspecto macro e não enxugar gelo. Por quê? Você está ali do lado do aeroporto, está no vetor norte, está numa área de valorização imobiliária crescente. Então, é muito provável que, se você abordar apenas aspectos corretivos, você esteja ali realizando um mito de Sísifo, você esteja enxugando gelo e, na próxima década, você vai chegar a essa conclusão, né? Então, se você quer tratar da questão do município de Confins, né, que é um município, eu acho que é pequeno, ali não é uma coisa muito difícil, não, né? É pensar aí no dimensionamento de recursos, como captar, né? Eu não sei como vai ser, né, no próximo governo, mas, assim, historicamente, a gente tinha o problema do dinheiro, mas a gente tinha também o problema da falta de projeto. Então, às vezes, tinha o dinheiro, não tinha o projeto, né? E nem tem por que o dinheiro sair, se você não mostra como você vai gastá-lo, né, ele volta, né? Você não consegue demonstrar por A mais B, né? Eu trabalhei há vários anos atrás com Habitat Brasil BID, eu lembro que os termos de referência dele eram mais rigorosos, mas na época que eu trabalhei com o PAC, por exemplo, eu via que ali o dinheiro virar fumaça, pelo que eu via escrito, estava fácil, porque não tinha uma demonstração prévia da eficácia das medidas a serem adotadas, né? Eu acho que isso é importante, os projetos têm que indicar como é que o dinheiro vai ser gasto, né, de quanto se precisa, quanto tempo se precisa, quais os recursos humanos, quais os recursos materiais, né? Mas eu acho que tem que retomar o trabalho que vocês já têm, né, refazê-lo conforme a nova realidade, conforme os novos instrumentos, atentando para o corretivo e atentando para o preventivo, né? Obrigado. É minha vez?
Aqui. Doutor Eduardo, tudo bem? Oi. Olá. Ana Cristina, eu sou registradora de imóveis em Mariana. E sou membro da Comissão de Regularização Fundiária do CORE, que é o Colégio de Registrar Imobiliário que o doutor Eduardo mencionou na palestra dele, Colégio de Registradores. E eu queria fazer algumas observações em relação a alguns pontos que o senhor colocou e também o outro debatedor. A primeira coisa que eu queria dizer é a seguinte, assim, as pessoas precisam desapegar da Lei 11.977. Ah, sim. Né? Porque existe um Tem aquelas apego. etapas da perda, né? Elas devem estar no caminho. Mas precisa desapegar. Né? Eu acho que precisa desapegar num nível de considerar que ela nem existiu, para poder compreender o espírito da lei nova. A pergunta que a moça lhe fez, por exemplo, é se pode haver REURB S em área comercial, né, de imóvel exclusivamente comercial, ela é claríssima na lei, pode. Eu digo para você que dificilmente você vai ter uma REURB S de área exclusivamente comercial, porque provavelmente não vai se enquadrar em baixa renda. Mas a lei permite, é claríssimo na lei. Né? Ela fala que não existe mais esse recorte residencial e comercial. Da mesma forma, a questão da regularização do lote vago. A lei também é claríssima, a lei e o decreto são claríssimos para dizer que é, sim, permitida a regularização de lote vago. Outra questão que o outro debatedor, Bernardo, não é isso? Que o Bernardo disse, foi com relação às regularizações já em andamento, né, sob a égide da 11.977. Existe dispositivo na 13465 específico para dizer que você pode terminar nas normas da 11.977. Mas eu digo para vocês que, se eu fosse prefeitura, eu abandonava a 11.977. O processamento pela 13465 ele é muito mais simples e ele dá muito mais autonomia e independência ao município. A questão, por exemplo, que o senhor falou, a área, e se a regularização estiver numa área alagada, a Lei 13465 não dispensa estudos técnicos. Né? Ela remete a questão ambiental ao Código Florestal. E o Código Florestal é claro ao dizer que, se está sujeito a alagamento ou área de risco, não pode ser regularizado. Então, as pessoas precisam realmente ler a lei e entender e interpretar a lei dentro de uma perspectiva nova. Dentro do registro de imóveis, isso é extremamente difícil, porque a lei quebra uma série de paradigmas que são muito caras ao registro de imóveis, muito caros ao registro de imóveis. O princípio da continuidade, por exemplo, diz que só pode transmitir quem for o proprietário. E se a gente se utilizar do instrumento da legitimação fundiária, nós vamos ver que claramente quebrou-se o princípio da continuidade, que a legitimação fundiária é forma de aquisição originária da propriedade. Vários princípios foram flexibilizados. Exatamente. Especialidade subjetiva, né? Existem normas específicas para a qualificação do proprietário na Lei 13465 que suplantam o provimento estadual, por exemplo. A linguagem jurídica já é uma metalinguagem, né? A linguagem jurídico-registral é uma metalinguagem dentro da metalinguagem, né? Então, assim, para mim aqui o que a doutora Ana Cristina está falando é música, né? Mas para muitos aqui certamente não compreenderão pela especificidade da coisa. Mas realmente é uma quebra muito grande de princípios aí de décadas de estudos consolidados e numa área onde a responsabilidade dos registradores é gigantesca, né? Porque quem não registra não é dono e o dono é quem registrou, né? Então, olha o tamanho da responsabilidade aí, né? Aí o princípio da segurança jurídica realmente é muito caro, né? Como flexibilizar princípios desse tipo, né? É realmente muito complexo, né? A digestão é muito lenta, né? Isso, mas eu te digo o seguinte, doutor, que a lei ela foi extremamente benéfica ao registrador imobiliário, de uma maneira que a 11.977 nunca foi. Porque ela é clara e ela é objetiva ao dizer o seguinte: o registrador não pode, ele está vedado, é proibido ele cobrar o imposto pela transmissão, né, em algumas hipóteses de titulação. Por quê? Porque quando isso não era dito de maneira clara, você interpreta aquilo sistemicamente dentro do sistema jurídico que a gente tem, que é o seguinte: se a parte não pagar e o registrador não cobrar, é o registrador que paga. Né? Essa lei, não. Ela veio dizendo o seguinte: o senhor não cobre. E ela veio dizendo mais: o senhor está proibido de cobrar. O registro ele foi bastante contemplado na lei, isso foi muito bom. Né?
e os registradores estão assumindo uma postura mais proativa, né? A gente vê nesse diálogo que acontece aqui em Minas Gerais, né? Eu conheço a doutora Ana Cristina de várias discussões, eu participo de um grupo de cooperação técnica para, inclusive, discutir essas questões com o Colégio de Registradores, e ela é bastante atuante nisso e escreve a respeito também, não é? Às vezes. Mas, então, o registro tem assumido um papel interessante aí, tem realmente, né, procurado cumprir essa função social que ele tem, né, como um dos agentes importantes aí para a promoção da regularização fundiária. Né? Na gênese da lei de 2009, a gente já tinha isso. Eu tive em São Paulo, conversando com o pessoal do IRIB lá, na época com o doutor Sérgio Giacomino, não era o presidente do IRIB na época, né, mas participou daquele entremeio ali entre medida provisória e lei 11.977. A gente via que ainda um pouco ressabiados com a questão das gratuidades. Ô, doutor Eduardo, você me permite interromper para falar uma coisa? Quem está sentado aqui do meu lado é o Silvio Figueiredo. Eu conheço o doutor Você teve a oportunidade de conhecer o Silvio. Ele é diretor do Ministério das Cidades, é um dos pais da 3465. Sim. Né? Então, só para deixar registrada a presença dele aqui, nós estamos tocando figurinha aqui há um tempo já. É uma das pessoas que, né? Sim. Mas eu acho que essa questão da cortesia com o chapéu alheio, né, quer dizer, a lei federal via desonerar encargos que têm natureza tributária e que são estaduais, que são os emolumentos cartoriais, né, é uma questão que tinha que ser solucionada. Agora ela está solucionada. Né? Não tem que existir essa cortesia com o chapéu alheio mesmo, não. Os registradores têm que ter segurança para trabalhar com a nova lei. Né? Isso é fundamental. Né? Então, essa tônica registral, essa parte registral da nova lei aí foi muito importante, né? E é louvável a iniciativa dos registradores. Agora, eu reforço aqui uma coisa que eu já falei, que existe uma técnica, né, que vem sendo trabalhada desde a década de 80, pelo menos, que é a do trabalho com várias unidades de trabalho. Às vezes elas são uma cidade, às vezes elas são uma gleba, às vezes elas são um bairro, às vezes elas são o que se chama hoje núcleo urbano, né? E ali nós vamos ter situações, algumas judicializadas, outras não, situações ambientais diversas, situações urbanísticas diversas, são vários layers, né? São várias leituras que se sobrepõem, que se fazem, até chegar naquele individual que é uma família, que é um comércio, né? Até chegar no domicílio, né? Ali eu vou ter uma situação de direito de família, às vezes, né? Ali eu vou ter uma questão cível ali, né? O Bernardo sabe disso muito bem. Ele trabalhou comigo e, recém-formado, ele entrou num projeto para titular 500, depois outro para titular 3.000 e outro para titular 4.000, quase que concomitantemente, né? Então, assim, foi muito plantão, foi muita discussão ali, foi muita solução de problema de um vizinho para o outro, dentro da mesma família, como que vai titular, né? Essa técnica ela não se perdeu, ela ainda é necessária para se trabalhar com regularização fundiária, né? Eu acho que isso é importante. Por mais que a gente tenha instrumentos flexibilizadores, por mais que a gente tenha uma facilitação registral, por mais que a gente tenha aí, né, novas competências a serem exercidas, né, essa metodologia, essas estratégias, mais do que nunca, elas são fundamentais. E essa interdisciplinaridade também. Eu queria só interromper um pouco o bate-bola aqui, que eu também estou achando interessantíssimo essa interface com o setor registral, ele é cada vez mais importante na regularização. Só propor para a gente ouvir, então, mais duas outras contribuições que já estão, acho que, solicitadas, e aí a gente libera para o almoço. E aí, gente, o doutor Eduardo está aqui dando consultoria de graça ali no hall, nos próximos meia hora, intervalo de almoço, façam fila, aproveitem, mas para a gente tem muito debate pela frente hoje ainda, tá bom? Bom dia, professor Antônio César, advogado imobiliarista e presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Imobiliários. Bom dia, professor. Eu vou continuar minha consultoria de graça com o professor Eduardo, que eu já faço há muito tempo, né? Você colocou uma coisa interessante nas fragilidades, que é a capacitação dos agentes públicos. A gente que está correndo por aí atrás da regulação fundiária tem percebido isso. Há uma diversidade de entendimentos quando existe entendimento. Nós já tivemos situação de chegar numa prefeitura e ter que levar a lei impressa para o procurador municipal e para o prefeito, que eles não sabiam de que eu estava falando. E como é que nós vamos fazer a regularização fundiária? Outra cidade, a doutora Ana Cristina falou do desapego, muito bem, eu tenho acompanhado as atividades do CORE, muito boas. Ela falou do desapego das leis. Tivemos não vou citar o nome, porque as pessoas conhecem, um agente público
não queria desapegar da lei. Nós percebemos na leitura da Lei 13.465 que ela veio para trazer para a formalidade assentamentos informais. Se eles são informais, é porque há algum problema. Se eu tivesse como regularizar pela lei habitual, eu faria. Então, eu vou regularizar um assentamento que não atende à legislação e a procuradora municipal fala assim, não, mas aqui desatende a lei de loteamentos. Então, se fosse para aplicar a lei de loteamentos, primeiro, não precisaria ter 13.465. Segundo, eu não estaria aqui. Então, é uma dificuldade muito grande ainda desse entendimento. E voltando ao setor cartorário, não obstante os trabalhos exemplares do CORE, ainda há muitos, eu vou usar um termo que não é meu, tá? Eu ouvi no evento do CORE, ainda há muitos não registradores que, ao invés de analisar o título com os olhos de quem quer registrar, analisa com os olhos de quem não quer registrar. Ouvimos, por exemplo, quando saiu o provimento, né, da corregedoria, eu não quero saber do provimento, eu vou trabalhar do meu jeito. E a gente ouve isso ainda com referência à Lei 13.465. Então, acho que ainda tem um caminho longo para a gente percorrer para chegar realmente à efetividade dessa lei, que será muito interessante, e veio com um objetivo claro e positivo, não só para os cartórios, para as pessoas, para a municipalidade, para os empresários, etc. Sim, o setor registral está fazendo a parte dele. O setor registral, eu acho que ele está em franca transformação. Pessoas como a doutora Ana Cristina, como o Zé Celso, que vai falar aqui à tarde, para mim, são registradores de vanguarda, estão tentando levar essa discussão aí para os outros registradores, né? Mas a gente precisa de mais, a gente precisa de algo cultural, sabe? A gente precisa que no concurso para a magistratura caia essa matéria. A gente precisa... Tem algum juiz aqui? Não tem, né? Nunca tem. Nunca tem. É raro. Né? Quer dizer, por que não tem? Né? É necessário que esse conhecimento ele seja mais compartilhado. Né? É necessário que nos concursos ele caia. É necessário que tenha matérias optativas sobre isso nas universidades, nas escolas de direito, nas escolas de arquitetura e urbanismo, nas escolas de serviço social, nas escolas de engenharia. Né? Então, isso é necessário. Né? É um problema tão sério, né? Na fala da Raine, a gente vê a magnitude do problema. Né? É a questão de sobrevivência mundial, né? Nesse mundo cada vez mais urbano. Né? Por que isso não está, né? Nas nossas universidades? Por que a magistratura não está a par, né, dessa legislação, dessas práticas? Né? E aqui, isso a gente está tratando de propriedade imobiliária, quer dizer, dizem, né, Geraldo Ataliba falava isso, né, que se a vaca é sagrada para o hindu, a propriedade é sagrada para o latino-americano. Lá ele morre de fome e não come a vaca, quem morre de fome não vende a propriedade também. Quer dizer, algo, né, muito enraizado, né, algo que precisa ser trabalhado sob um paradigma que é da nossa Constituição de hoje. Né? E algo que ainda é trabalhado, às vezes, de forma oitocentista, né? E algo que ainda é trabalhado nocível. Né? Nocível. Eu não resolvo determinados problemas com direito civil. Né? Não resolvo, simplesmente não resolvo. Né? Então, eu acho uma pena, né? Eu já dei tanto curso para tanta gente, sabe? Muitas palestras, poucos juízes, muito poucos juízes, diversos promotores. Né? Infelizmente, a doutora Marta não está aqui. A doutora Marta ela tem feito um trabalho magnífico, né, à frente aí da Promotoria de Habitação e Urbanismo aqui em Minas Gerais. Ela já virou um oráculo aí dentro e fora do município, uma referência. Né? Da parte do Ministério Público a gente vê, né, mas da parte da magistratura, não. Acho uma pena. Né? Aqui, ó, eu aqui, Flávia Mourão, da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Flávia. Bom dia, boa tarde já. Primeiro, sem cumprimentar a FIP pela iniciativa, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui refletindo, com tanta gente interessante falando com a gente. Mas eu queria aproveitar o momento, né, nessa sua discussão, Eduardo, sobre a questão da informalidade por opção ou informalidade pela falta de opção, né, a gente tem que discutir também qual que é a nossa dificuldade nessa desregulamentação dos processos formais. Né? Quer dizer, são muitas dificuldades, mas a gente discute isso pouco. Em vez de a gente melhorar a legislação da formalidade, a gente vai incentivando a legitimação do informal. E a gente acaba esbarrando em outros limites. Né? Assim, o que é que deve ser regularizado mesmo? Né? Aí já foram citadas algumas situações, mas eu queria lembrar até essa dificuldade das ocupações rurais. Né?
muitas vezes são ocupações incipientes que são tratadas como não é ocupação rural, mas está em área rural, é uma ocupação do urbano, no rural, que acaba, ao se fazer a regularização, a gente tem uma grande dificuldade. Nós vamos tratar aquilo ali como área urbana, vamos expandir o perímetro urbano automaticamente, e aquilo ali vai gerar outras ocupações, né? Como é que a gente trabalha isso? E a outra questão que eu queria trazer foi aquilo que a Raine trouxe também, que nós estamos falando de regularização, de REURB-S, mas dentro de um processo maior que a gente tem que considerar a integração das outras políticas, né? A gente não pode falar só de regularização, a gente tem que falar de produção de moradia, né? Uma coisa é para consertar o informal, mas para frente a gente só vai melhorar se a gente tiver políticas eficazes de oferta de moradia. E aí eu queria trazer a questão metropolitana, que é o que a gente vive muito aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Infelizmente, a gente tem prefeitos que entendem que estão recebendo pobres que são expulsos de outros municípios, principalmente de Belo Horizonte. E essa coisa metropolitana ela é muito misturada, né? A gente não pode mais ter esses limites, porque são diversas funções que elas acontecem de formas integradas. E uma dessas funções é a função da habitação, né? Então, a gente precisa de instrumentos que a gente não tem na nossa legislação que trate da questão metropolitana. Tipo, um município poder fazer no outro algum programa habitacional, né? Ou aceitar fazer regularização daquilo que sabe que são pessoas que vêm de outros municípios, que é misturados mesmo. E a gente tem situações limites de prefeitos, infelizmente, isso é a realidade, né, que não aceitam nem fazer programas Minha Casa, Minha Vida, né, para faixas menores, porque falam que não querem receber pobres, né? E chegam também ao limite de não querer fazer processos de regularização fundiárias de núcleos de baixa renda, né? Então, que instrumentos a gente tem para lidar com esses prefeitos? Eu queria até que a doutora Marta estivesse aqui, porque ela tem se dedicado a isso, né? Porque essa é uma realidade. Então, a gente não tem instrumentos, a nossa legislação federal, que lide com essa questão metropolitana. Acho que a questão da habitação ela é muito clara nisso, né? E a gente precisa avançar nisso, né? Obrigada. Bem, realmente o Ministério Público ele assume um papel importantíssimo aí, né? É quase que um braço armado necessário, né? Aí, porque é o que vai, né, fazer com que essas políticas sejam implementadas, com que sejam cumpridos deveres, né, com que sejam cumpridas obrigações, né? Em relação à questão desses núcleos rurais, né, essas manchas urbanas, né, descoladas das manchas principais, isso é importante. A gente vê, por exemplo, Brumadinho, né? Brumadinho tem Piedade do Paraopé, Baranha, ali onde está Inhotim, acho que é o centro urbano, mas são tantos núcleos, né? Eu não conheço o plano diretor de lá, pelo menos não me recordo, mas acho que não são manchas contínuas, são manchas esparsas. Mas, a partir do momento que existe um planejamento dessa ligação, o dreno de recurso público é menor, né? E, às vezes, esse espraiamento é mais controlado, né? Porque, quando isso acontece, contrariamente a um vetor de crescimento já previsto em plano diretor, quer dizer, eu tenho toda uma mudança de um planejamento ali, que no Brasil já é muito menos perene do que deveria, né? É muito mais mutante conforme as tendências políticas, né? E fica mais difícil ainda essa previsibilidade, esse planejamento, né? E, com relação à questão metropolitana, né, essa questão autonomias versus heteronomias políticas aí é uma questão aí muito séria, né, a ser ainda resolvida, né, a ser melhor resolvida ainda, né, é uma questão séria. Mas eu acredito que a articulação interinstitucional, principalmente, como eu falei, envolvendo o Ministério Público, envolvendo um pouco as defensorias também, que têm assumido um papel interessante, e principalmente, eu acho que é a disseminação da informação, o compartilhamento da informação, porque as pessoas passam a reivindicar mais, né? Passam a reivindicar. Eu já ouvi de vários prefeitos, não, eu não quero contrapartida aqui em área de interesse social, aqui tem que ser dinheiro, que eu não quero pobre aqui. Já ouvi várias vezes de prefeitos, né? Quer dizer, é uma questão, né, que é política, é jurídica, enfim, é bastante política,
né? Mas quando as pessoas têm um acesso maior à informação, né, isso fica mais difícil de acontecer. Eu não quero a minha cidade aqui, eu quero ficar do lado da cidade dormitório, deixa todo mundo trabalhar para mim aqui e dormir na outra, né? São problemas muito sérios, né, que eu acho que o compartilhamento da informação ajuda e essa articulação institucional também ajuda. Agradecemos os participantes da mesa. Nesse momento, faremos um intervalo para o almoço e retornaremos às 14 horas. Pedimos a colaboração de todos com o cumprimento do horário.